Esse é aquele tipo de vídeo que eu nunca achei que eu fosse fazer. Como a gente vai sendo mudado, né? Eu até criticava as pessoas que faziam, né? Aí começou aquela frase lá de rede social: me tornei quem eu mais temia. O vídeo de hoje tá falando como foi que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Que coisa mais clichê. Paz, senhor, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver me assistindo. Pois, hoje é o dia do Conte a Bênção. Não posso pular essa parte. Quero ser o mais compacta possível. Vamos para o Conte a Bênção, meu irmão. Bom, tudo começou profecias, né, que já vinham sendo ditas pra mim há muito tempo. Nossa, eu lembro, acho que eu tinha uns 19 anos. A gente tava numa campanha de vigília, né, que meu irmão estava fazendo na casa de uma irmã que era em frente à igreja que eu congregava, a irmã Ana. Se as meninas dela assistirem, um beijo pra vocês todas. Lá na vigília, uma benção. Nossa, muito amo vigília, por favor. Se alguém souber de vigília aqui nos Estados Unidos, me chama, porque eu não fui nenhuma. Eu lembro que o Benilton, ele convidava a gente de muitos lugares e via gente dos 4 cantos de São Paulo. Chegaram umas irmãs de uma região distante, eu acho que era zona sul de São Paulo, se eu não me engano. E uma dessas irmãs estava de mão dada comigo. E ela foi tomada por Deus em profecia. E ela falou pra mim coisas assim que só eu e Deus sabe. E uma das coisas foi que eu viajaria pra muitos lugares. Fiquei estarrecida com aquela palavra. Pessoas que têm uma palavra da parte de Deus, uma promessa, por meio de uma profecia, sabe do que eu tô falando. Quando vem um servo de Deus e põe a mão em você e fala: eis que eu te digo, assim diz o Senhor. Nossa, aquilo ali é só pra quem acredita e vive mesmo. Pra saber o quão importante que isso começa a ser na nossa vida, né? Da maneira que Deus falou ali foi vago. E outras profecias falando: vou te levar pra muitos lugares. Inclusive sobre o meu casamento, falou: o seu vem de longe. Quando você conhecer o seu, eu vou levar vocês pra mais longe ainda. Eu tinha 19 anos. Era o quê? A gente vai fazer as contas. 2001. Casei, tive filho. E chegou um ano muito difícil na minha vida. Um ano chamado 2010. Foi um ano realmente muito difícil. E novamente meu irmão estava fazendo uma campanha de vigília na casa de um irmão, que eu não conhecia esse irmão. E ele falou: vamos fazer essa campanha? Eu falei: vamos, claro. Eu tava espedaçada, coloquei uma capa, botei uma máscara e fui pra vigília. E foi uma benção a vigília. A vigília é onde Deus revelou a minha casa, onde eu morei em São Paulo. Essa vigília foi tipo em fevereiro, março. Deus usou um vaso lá pra falar comigo. A minha casa estava sendo preparada. Quando foi no mês de setembro, minha casa já estava construída. Isso sem a gente ter condição nenhuma financeira, né? O Senhor providenciou da maneira que tinha falado na profecia. No último dia da vigília, já quase pra terminar, o meu irmão virou pra mim, usado por Deus, e falou assim: eu vejo você com o passaporte na mão. Nele está carimbado USA. E você tem malas. E você está com roupas de frio. Ele deu ênfase. Uma roupa de muito frio mesmo. Não é porque eu sou seu irmão que eu vou deixar de falar pra você aquilo que Deus tá me mandando falar pra você. Achei linda a estratégia de Deus de colocar o meu irmão pra falar sobre isso. Porque não só meu irmão sabia da minha vontade de conhecer Nova York. Como o próprio Deus sabia da ansiedade que eu iria criar se eu não tivesse colocado ali o fato de que o meu irmão é que estava entregando a profecia. Não vou dizer que gerou dúvida no meu coração, não, mas sabe quando você pega uma palavra e coloca no seu coração num lugar tão escondido, você fala: fica aí, se der certo, deu, se não der, não deu. Acho que isso chama dúvida, né, gente? Mas eu não duvidei do meu irmão estar sendo usado por Deus, não. Eu fiquei com medo de me empolgar. A situação que eu vivia naquele exato momento da profecia não me dava base nenhuma pra pensar em tirar um passaporte. Tanto que eu peguei essa promessa. Quem estava comigo no dia era o meu irmão e a minha grande amiga, Regiane Lima. Eles sabiam disso. Na realidade, o Benito esqueceu, mas a Regi nunca esqueceu. Eu guardei e ponto final. A vida rolando. Em 2012 eu fui mãe novamente de Marcos Antônio, meu perfeitinho. 2015, metade do ano de 2015, no inverno, eu ficava vendo vídeo. Eu sempre vi vídeo de pessoas que vinham em Nova York, de youtubers, né? Esse fantástico mundo de ilusão. Eu ficava vendo vídeo no YouTube de pessoas que vinham para Nova York e faziam fotos e fotos, enchia o Instagram de fotografia, fazia vlog, fazia vídeo. E meu sonho de Nova York sempre existiu. Nunca pude compartilhar disso com meu marido, porque sempre que eu falava pra ele de Nova York, que eu tinha vontade, ele fechava a cara e falava: isso não é coisa pra gente sonhar, não. Isso não vai acontecer nunca. Não falava nada pra ele. Não falava nada, inclusive, da profecia que Deus tinha me falado. Eu costumo dizer que Deus uniu duas peças diferentes e elas se encaixam perfeitamente.
por serem diferentes. Meu esposo, ele é um realizador, mas eu sou uma sonhadora, até hoje. Eu ainda sonho. Meu Deus do céu, por isso que às vezes leva uns tombos, porque eu sonho muito. Eu sonho, Deus me dá sonhos a sonhar. E o Ricardo, quando ele vê que tem chão pra isso, que tem base pra isso, ele está pronto a ser uma ferramenta nas mãos de Deus de realização. É incrível. E desse jeito foi. Você sabe o YouTube, né? Você começa a ver sobre o assunto, aí só começa a vir aquilo pra você. Aí apareceu um menino, o título do vídeo dele era assim: como foi que eu consegui meu green card? Com esse título, né? Aí já chamou uma certa atenção do Ricardo, né? Como que consegue green card? Aí ele começou a ver os vídeos comigo. E YouTube trazendo mais vídeos. A gente conheceu os vídeos do... Eu esqueci o nome agora. Sim, do Juninho Santos. Acredito que o Juninho Santos nem está mais aqui agora, está em Portugal. E o Ricardo começou a assistir assim, começou a estudar sobre como vir para os Estados Unidos. Teve uma noite, ele falou assim: eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos, né? Você sabe? Aí eu falei: aham. Aí ele falou: já pensou se a gente fosse pra lá? É incrível. Se o Ricardo falar assim, ó, já pensou se a gente fizer tal coisa? É porque, tipo assim, ele já criou uma maquete na cabeça dele ali. E parece que Deus assinou embaixo e vai acontecer. Incrível, os dois trabalham juntos. Já pensou se a gente fosse pra lá, né? Seria legal, né? E eu, que não sou tão tonta assim, né? Aproveitei, meti Deus na história, porque até então, Ricardo não sabia da profecia. Aí eu falei: agora que a gente tá falando sobre isso, porque tipo, a gente nunca tinha falado, existe uma profecia. O meu irmão foi usado por Deus em 2010, que via eu com passaporte, com malas de viagem, roupas de muito frio. Aí ele: então nós vai. Mas vai. Quando eu falei pra ele da profecia, aí que ele começou a, tipo, profissionalizar no assunto. Como vir para os Estados Unidos. E eu já peguei o receio. É básico em mim. Eu já peguei o medo. E já parei de ver sobre o assunto. Porque o Ricardo falava: nós vamos pra lá. E eu falava assim: tá, mas eu quero passear em Nova York, quero sentar na escadaria vermelha da Times Square, eu quero comer um McDonald's na escadaria. Pobre é difícil, gente. Trabalhar com mentalidade de pobre é complicado. E eu quero fazer um monte de foto, encher meu Instagram de foto, fazer vídeo. Eu tava baseado na ilusão das youtubers, sendo que Deus tinha outra coisa pra mim. O Ricardo falava assim: não tem como eu ir pra Nova York e depois eu voltar pra essa vida aqui. Eu vou ter que vender tudo dessa vida pra ir pra lá. Eu volto pra onde depois? E gerou um certo desconforto, porque eu não queria deixar o que eu tinha. Eu fico pensando: meu Deus, o que é que eu tinha? Eu não tinha nada. Como não tenho hoje também, gente. A gente não tem nada. A realidade é essa. E quando você vem pra um outro país, isso que cai mais a ficha ainda, entendeu? Só que eu já morei em 3 cidades. Já tive um monte de móveis que era de uma casa. Saí daquela casa, fui pra outra casa que tinha um outro tanto de móveis. Saí daquela casa, estou nessa casa hoje. Não trouxe quase nada de móveis da minha antiga casa pra cá. Então, tipo assim, cada vez mais você vai se habituando, né? Você começa a ser totalmente desconectado, desapegado das coisas. Hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei onde que eu possa estar, onde Deus pode me levar. E isso traz uma paz pra gente, é incrível. Na realidade, eu sempre fui desapegada. Eu vou pegar os meus móveis e dar pra alguém, ficar sem, esperar Deus preparar um outro que eu quero, por exemplo, né? Eu fazia isso com muita facilidade. Eu e o Ricardo sempre pensamos juntos. Só que quando foi tipo assim: eu vou deixar meus familiares, meus pais aqui, meus pais já são de idade, vou deixar eles aqui no Brasil e vou pros Estados Unidos. E como que eu vou viver lá? Como que é viver lá? Tudo era um mistério. E o Ricardo já tava com os 2 pés aqui dentro dos Estados Unidos. É incrível, mentalmente. Aí eu falei: quer saber? Foi Deus que prometeu. Então eu vou chamar Deus pra história de novo. E o que Deus falar, tá falar. Comigo é assim. Lembro que no mesmo ano de 2015, em agosto, eu tive que voltar pro call center de novo. Trabalhei em muitos call center em São Paulo. Não tenho vergonha disso, não. Se precisasse voltar a trabalhar no call center, eu voltaria. A empresa Intervalor. Eu lembro que no dia 14 de setembro de 2015, eu tava na sala de primeiro dia de treinamento, né? E saiu uma palavra pra mim na Bíblia. Que era Isaías 43, versículo 18. Que fala mais ou menos assim, depois eu vou deixar aqui. Não fique lembrando das coisas passadas, não fica considerando o que já passou, o que já aconteceu. Eu faço agora um caminho novo, um caminho no meio do deserto. E aquela palavra ficou forte no meu coração, porque eu tava entristecida pelo fato de, poxa, de novo eu tenho que voltar a trabalhar. Eu trabalhei tanto em call center. Isso era comigo mesmo, sabe? Era uma coisa minha mesmo. Quando foi no dia 9 de outubro, ó, de 14 de setembro a 9 de outubro, meu irmão tinha falado comigo naquela semana: Kika, vou numa vigília, você precisa ir. Eu queria ir nessa vigília, né? Eu falei assim pra mim mesmo: Deus vai falar comigo nessa vigília. Deus vai usar um vaso pra falar comigo nessa vigília. Meu irmão falou: Kika, tem um porém. Antes, eu vou ter um culto em Jundiaí. E a vigília é em Sorocaba. Você precisa vir comigo no culto. Eu falei: não posso. O combinado era assim: o Ricardo ia tocar, eu ficava com as crianças. O Ricardo chegava,
eu saía pra ir pra vigília com o Birto. O Birto falou, não tem como te buscar, porque eu vou estar em Jundiaí. Nosso dito popular, né, Birto? Você vai quebrar minhas pernas. Então você tinha que vir comigo pro culto. Eu falei, não posso ir pro culto. Ele falou, deixa as crianças com a mãe. Aí eu falei, mãe, as crianças podem ficar aí? Claro que pode, sempre fica. Sabe quando você fica assim, não, tem que ir, meu Deus, não tá. E foi ficando difícil pra mim ir. Mas enfim, graças a Deus, tudo deu certo. E eu consegui ir para o culto em Jundiaí. Por quê? Porque Deus ia usar a pessoa pra falar comigo no culto em Jundiaí, não na vigília. Ai, Deus trabalha de uma maneira tão fufax. Sou apaixonada. Quando chegamos lá no culto, uma bênção, meu irmão tava pregando na unção, na graça. De repente, ele começa a falar exatamente sobre o texto de Isaías 43. Inclusive, a Rede estava no culto com a gente também. Tava linda aquele culto, Deus bradando, Assembleia do Brás, linda. Começaram a cantar aquele hino, vou ser sincero, não gosto muito daquele hino, me ama ele. Não gosto sim, gente. Eu falei assim, poxa, mas o culto é uma benção, eu não posso deixar esse meu não gostar influenciar nesse momento de adoração. Como que eu faço? Ela falou, não vou cantar me ama não, vou cantar que eu amo ele. Claro que não dá pra comparar. Mas eu comecei ali, adorando a Deus, falando, ó Deus, eu te amo. E eu tava com um salto bem alto. De repente, meu irmãozinho bem baixinho. Só fui dar noção do tamanho dele quando ele pegou a minha cabeça, abaixou até o ouvido dele pra começar a falar. Engraçado, é esse meu jeito maluco, né? Na hora que o meu pôs a mão na minha cabeça, automaticamente veio, Deus, por favor, olha a fala da pessoa, gente. Deus, por favor, fala alto, porque tá muito barulho aqui. O nível da loucura do ser humano. Ainda bem que Deus fez, Deus entende, né? Deve entender, só pode. A primeira coisa que Deus, através daquele irmão, falou pra mim foi: você sabia que eu precisava conversar com você. Você sabia que eu precisava que você viesse aqui. Então eu te trouxe aqui. Gente, isso já falou tudo já. Deus falou exatamente tudo que eu precisava ouvir. Falou que eu tinha passado por uma situação difícil, que Deus que tinha me conduzido por aquele deserto, por aquele vale, que eu precisava ser amassado. Eu sempre ouvi isso, né? E falou que eu ia pra muitos lugares, já tinha uma viagem preparada pra mim. E que já estava tudo preparado aqui pra mim. Ali eu descansei. Ali foi tipo uma confirmação. Dali em diante, eu de verdade, eu fiquei muito em paz.